aí do outro lado da tela, eu sou a Paty Milão, adestradora comportamentalista da equipe Tudo de Cão. E esse é o TDC Conversa, um espaço para abrir petisqueiras e corações para você, tutor curioso, que quer saber um pouquinho mais do lado de cá do adestramento positivo. E o primeiro vídeo tá super especial, porque eu chamei ela, a pessoa que tem 10 anos de equipe. Fora a nossa convidada de hoje, só Leonardo Gato, Sara Favinha e a Rada. A border da Sara tem mais tempo de equipe. Vem pra cá, Ana Paula Gonçalves, conversar comigo. E aí, galera, tudo bom? Quanta honra! Eu não sabia que eu tava sendo a primeira. É a primeira, a estreia aqui, o negócio tá chique, Ana. Seu nome está bem cotado. Muito obrigada. Que honra. Então vamos lá começar. Ana, a pergunta que não pode faltar pra gente dar o start, né? De onde vens? O que fazias antes da Tudo de Cão? A vida antes da Tudo de Cão? E como você foi parar no adestramento positivo? A minha vida passada, você quer dizer, né? Isso. Outras encarnações. Praticamente. Eu sou formada em administração e eu trabalhava na área editorial. Eu trabalhei muitos anos em editoras, várias editoras, e eu trabalhava na parte comercial com revistas e tal. Então, assim, o meu trabalho eu gostava muito, porque tinha tudo a ver com que eu fazia, com que eu estudava, né? A parte administrativa, comercial, marketing e tal, eu achava bem legal. Só que eu trabalhava em empresa, né? Então, aquele clima de empresa, aquela coisa de muita competição, enfim. Eu gostava, só que chegou uma hora que eu resolvi que eu queria algo melhor para mim, mais saudável, eu sempre gostei muito, muito, muito de cães, eu sempre tive muitos cães, eu nunca fui a pessoa que tive um cachorro, eu sempre tinha pelo menos 4 cachorros, sempre. E teve uma época que eu cheguei a ter 13 cachorros. E na empresa que eu trabalhava, eu sempre fui um pouco referência com relação a o que eu faço se meu cachorro fizer isso? O meu cachorro tá com um problema assim, tá com problema de pele. Não que eu seja veterinária, mas assim, como eu tinha muita experiência com cães e todo mundo sabia, porque eu sempre falava muito dos meus cães, eu levava foto, não sei o que lá, as pessoas perguntavam muito para mim. E um dia eu comecei a pensar que eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo tudo, com aquela informação toda que eu dava, né, para as pessoas. E aí foi que eu comecei a fazer cursos de adestramento. O meu primeiro curso de adestramento foi em 2009, e eu não estava na Tudo de Cão ainda, mas foi o primeiro contato que eu tive. Eu já tinha lido livros, né? Mas assim, curso mesmo, foi a primeira vez que eu fiz. E aí eu comecei a ensinar os meus cachorros a fazer as coisinhas, né? Coisas bem básicas mesmo, não era um curso super de formação, nada disso. Era um curso bem para tutor. E aí eu comecei a achar legal, comecei a pegar gosto e fiquei sabendo de essas possibilidades de você fazer você ser um franqueado. Na época era outra empresa, não era Tudo de Cão. Só que ainda depois disso, ainda passou um tempo, eu fui para fora do país, viajei. Quando eu voltei, eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. Só que não, porque eu voltei totalmente dura. Eu precisava, assim, correr, arrumar algum trabalho para conseguir me reequilibrar. E aí eu consegui, de fato, voltar um pouquinho para a minha área, em editora. Fiquei mais 1 ano e meio trabalhando. Foi um trabalho muito bom, inclusive, muito legal. E aí, depois disso, eu saí. Saíram comigo, na verdade, né? Só que nesse meio tempo eu arrumei um cachorro, mais um, que eu resgatei, e ele era extremamente bravo. Ele era um cachorro bem complicado, bem difícil, e eu queria, por toda a lei, resolver o problema dele, né? Só que com o curso que eu tinha feito, isso não era possível. E aí foi que quando eu fui demitida, né, dessa empresa, que foi uma empresa que sofreu uma redução aí de recursos humanos, eu falei assim, bom, eu acho que é agora, porque eu fui demitida, eu recebi uma grana, tal. Eu falei, bom, acho que agora eu vou correr atrás do que eu quero. E aí eu fiquei, vou unir o útil ao agradável, vou fazer um curso para resolver o problema do meu cachorro e vou também me aprofundar mais para poder ser adestradora. E foi aí que a Tudo de Cão apareceu na minha vida. Daí para frente já é outra fase da minha vida. Mas aí você entrou como aluna, Ana? Foi por conta desse cachorro, do seu cachorro?
Eu entrei, na verdade, eu queria fazer curso, né? Eu não queria ter um adestrador, eu queria fazer curso. E aí eu entrei em contato com a Tudo de Cão, só que naquele momento não estava tendo um curso para tutor, nada disso. Só que estava meio que recém-fechada uma turma, se é que pode dizer, porque eram pouquíssimas pessoas, para participar do processo de seleção. E quando a pessoa me falou isso, que era uma assistente da Sara e do Léo, eu falei assim, bom, acho que eu posso, né, fazer um bem bolado, aí fazer tudo que eu quero numa coisa só. E aí eu falei com a Sara, né, entrou em contato comigo, porque nesse dia eu falei só com a assistente, e aí a Sara entrou em contato comigo, a gente ficou conversando no telefone 1 hora e tanto, né? E aí ela me chamou para a gente conversar pessoalmente, a gente foi, conversou pessoalmente, e aí eles falaram, tudo bem, se você quiser fazer, né, os testes para ver se você pode fazer o processo de seleção, que você sabe muito bem que não é uma tarefa assim, tipo, eu quero entrar no processo, você sabe, né? Nunca foi fácil. E aí eu fiz e consegui entrar no processo de seleção e fiz lá, na época, o que é estudo de cão hoje, né, que é a preparação para a pessoa virar adestrador, era um curso presencial na casa da Sara, que durava 30 dias, todos os dias, o dia inteiro. E a gente ia para lá com o nosso cachorro. Então, imagina, né? A Sara acho que chegava uma hora que não aguentava mais olhar para nossa cara. A Sara e o Léo. Mas, enfim. Aí a gente eu fiz com esse meu cachorro, eu ajudei bastante ele, inclusive eles me ajudaram muito nesse processo. E aí eu, graças a Deus, com uma certa dificuldade, mas eu consegui passar. E aí, isso foi em dezembro de 2011. Aí, em janeiro de 2012, foi que eu comecei a adestrar, a dar aula mesmo, virei adestradora da Tudo de Cão, bonitinha, de camisetinha, tudo certinho. E não, agora deixa eu só perguntar uma coisa para você, esse negócio de 13 cães ao mesmo tempo. Vamos lá entender da onde surgia. Você, tipo, aquela pessoa que tá andando na rua, viu um vira-lata, não aguenta, ou o povo deixava já na sua casa, você pegava de parente? Me conta mais, que não é possível. Então, 13 cães, Ana? 13 cães. Eu tinha uma chácara, que era da família, assim, no interior. Era 1 hora daqui de São Paulo. E, na verdade, aconteceu as duas coisas, Paty. Eu peguei cachorro na rua, uma vez eu estava andando, fazendo uma caminhada, lá nessa chácara tinha uns caminhos de terra, assim, umas estradinhas de terra, que era bem gostoso de caminhar. E um belo dia eu tô andando lá, eu e meu atual marido, que na época era namorado, ele estava, e a gente percebeu um movimento numa lixeira, sabe essas lixeiras na beira da estrada? E aí a gente falou, nossa, tem um bicho ali, né? Caraca, a gente foi meio assim, né? Tipo, nossa, que bicho é esse? Aí a gente foi chegando perto, eram 2 filhotes. Dentro da lixeira, numa caixa. Aí eu falei, meu Deus, não dá, né? Não tem como. Teve gente que largou o cachorro na minha porta, porque eles viam que tinha um movimento grande de cachorro para lá e para cá. Essa chácara, ela tinha bastante espaço, então era super bom, assim. Então eu não tinha muito filtro, sabe? Eu falava, o cachorro tá precisando daqui que eu vou levar. Deixa comigo. Então, assim, então eu tive eu peguei muito cachorro, né? Resgatei muitos cachorros na rua. Uma vez eu peguei um naquele restaurante Lago Azul, que fica ali na Anhanguera. Eu estava indo para essa chácara, aí um cachorrinho começou a me seguir na hora que eu saí do restaurante. Aí eu falei, não aguento, não vou deixar esse cachorro aqui na estrada, né? Peguei a toda sarnenta, coitada, toda ferrada, levei. E eu sei que foi um, foi outro. Inclusive, um deles eu peguei, daí ficou prenha dentro da minha casa mesmo, porque eu não tinha ainda dado tempo de castrar, foi uma confusão. E, enfim, e aí chegou nesse número cabalístico. Ana, o que eu queria perguntar agora para você também, aí tudo bem, você falou que estava de camisetinha e tudo mais, e começou a atender. E, lógico, foi presencial, porque na época nem tinha online é algo bem recente ainda. Mas um dos papéis, e é algo que eu queria conversar com você também, desses papéis diversos que você já teve na Tudo de Cão. Mas antes disso, muitos adestradores nem chamam você de Ana, né? Chamam você de madrinha, porque tem esse papel. No começo tinha essa questão do suporte, uma das coisas diferentes que você fez dentro da Tudo de Cão. Eu queria que você só explicasse um pouquinho como que era como começou, né? Essa questão
do Madrinha e o que a Ana, madrinha, falaria hoje para a Ana, estagiária de 10 anos atrás. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, assim, o que era a função de madrinha? A Tudo de Cão chegou uma hora que ela começou a crescer, né? Quando eu entrei, eu fui a 5ª franqueada. E logo depois saiu uma pessoa, então éramos 4 franqueados só. E assim, a gente fazia tudo muito, a gente tinha um contato muito frequente, né? E pessoalmente. As reuniões semanais da Tudo de Cão eram todas presenciais, também na casa da Sara. Então, toda sexta-feira, a gente ia de manhã para a casa da Sara com os nossos cães. Aí tinha um lindo, maravilhoso café da manhã que a gente comia, dava risada, se divertia. Depois, normalmente, tinha alguma discussão, ou um plano de treino, ou apresentação de algum tema, ou algum tipo de ajuda, né, com relação a alguma dificuldade de algum dos 4 adestradores. E depois a gente fazia treino prático com os nossos cães. Tudo isso na casa da Sara. Então, quando era esse núcleo tão pequenininho, era muito fácil, porque nesse momento o Léo contava as coisas que estavam acontecendo, fazia as atualizações, enfim, era onde a gente tinha a oportunidade de ficar todo mundo inteirado, né, de tudo que estava acontecendo e também de passar os treinamentos, coisa e tal. Então, era tranquilo. Só que a Tudo de Cão foi crescendo. E, como muita gente sabe, a Tudo de Cão, a sede mesmo, fica em Cotia. Algumas pessoas que entraram depois eram lá do Jabaquara, eram da Zona Norte, eram de lugares muito, né, muito longe, né? E para vir para Cotia toda semana acabava sendo muito trabalhoso, muito cansativo, um trajeto muito longo para fazer essa reunião. Então, foi quando começou a ter as reuniões através de plataformas, foi quando começou, na verdade, a surgir isso. E aí, a gente fazia as reuniões semanais, só que as plataformas. E aí, ainda conseguia ter todo esse contato, não era presencial, mas era muito próximo, e era um grupo relativamente pequeno, então dava para fazer todo mundo falar, todo mundo tirar dúvida, um ajudar o outro. Só que assim, foi crescendo. Depois de 2013, 2014, foi assim um boom, foi aumentando, até porque os cursos, né, o treinamento do processo de seleção, ele começou a ser começou a ser online. E aí permitia que muito mais pessoas participassem. Então, assim, começou a vir mais gente interessada por essa possibilidade, inclusive, de fazer curso à distância, e também de outras cidades, de outros estados, tal. E aí, obviamente, que a quantidade de pessoas numa reunião que fosse online começou a ficar meio inviável, meio difícil. E a gente fazia até alguns encontros semanais, esporádicos, mas presenciais, né? Só que assim, não dava para vir todo mundo. Quem morava em outra cidade não conseguia vir toda semana. Então começou a ter essa dificuldade. E as pessoas precisavam de suporte, principalmente assim que entravam. Então foi quando o Léo e a Sara me chamaram para propor essa função, né? Que no primeiro momento nem tinha nome, não sabia o que ia ser, sei lá, coordenador, supervisor, suporte, sei lá. Aí a gente foi conversando, e aí chegamos a esse nome muito simpático de madrinha. E foi aí que a minha função, eu até assim, na época, eu tive que diminuir um pouco os meus alunos para poder ter tempo, para poder exercer isso. E a minha função era dar suporte às pessoas que estavam na equipe, tanto os mais novos, né, os que entravam, os recém-chegados, como as pessoas que já estavam um pouco mais de tempo, mas quase todos menos tempo que eu, né? Então, assim, a função de madrinha, depois ela foi tomando mais corpo, até porque teve algumas mudanças no todo o processo de seleção, e aí foi sendo necessário fazer alguns ajustes. Mas a função principal era uma pessoa a mais ali para dar suporte. Então, fazer com que o recém-chegado, ou a pessoa, o estagiário, entendesse como funciona tudo dentro da Tudo de Cão,
entendesse o que ele tem que fazer, por exemplo, quando ele tem alguma indicação, ou quando ele vai começar um aluno, a parte vai de burocrática, digamos assim, a parte financeira. Então, tudo isso eu tinha que passar. E, além disso, também fazer alguns acompanhamentos iniciais com relação aos alunos. Então, por muito tempo, eu pegava, assim, uma semana, eu ficava acompanhando todas as pessoas, né? Cada dia um aluno, um estagiário. Estagiário não, porque daí ele já estava atendendo, já não era mais estagiário. Mas cada dia um adestrador, e ficava o dia todo com esse adestrador. E justamente para ajudar, para ver como é que estava rolando, se a pessoa estava com dificuldade, para conhecer um pouco mais a forma como a pessoa está trabalhando. Então, todo o intuito era dar um suporte, né? Então, a gente fazia as reuniões online e a gente marcava um dia e eu ia acompanhar presencialmente. Então, a função de madrinha, até esse nome, era justamente nessa conotação de ser uma pessoa que é um apoio, que vai ajudar, que vai encaminhar, né? Eu até, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito, digamos, lisonjeada quando eles me convidaram. Eu mesma falei, eu não sei se eu tenho essa capacidade toda, mas em todo momento eu tive o suporte do Léo e da Sara. Então, nos momentos que eu realmente não sabia como ajudar, eu procurava ajuda com eles. E aí a gente achava uma saída, né? Então, foi uma função que ela foi meio crescendo, tomando corpo, até que chegou uma hora que só eu não dava, né? Tinha uma quantidade tão grande de pessoas que eu não estava dando conta de tantas solicitações de reunião, de não sei o quê. Que aí foi que a gente falou, não, a gente precisa aumentar esse número de pessoas para suporte. Então, assim, mas, por exemplo, hoje, quando eu vou falar com algum aluno que não é meu, aluno que entra em contato, né, com a Tudo de Cão, por exemplo, para qualquer coisa, qualquer dúvida, problema, tal, que ele não fala com o adestrador e fala comigo, porque os alunos têm esse meu contato, eu me apresento como suporte ao aluno. Sim. Tá? Aí é lógico que eu estou falando com o aluno. Então, mas internamente, muita gente realmente me chama de madrinha, porque ficou, né? Eu não sou a única madrinha, mas eu fui a primeira madrinha, então acho que ficou. E eu acho muito fofo, aliás, quando as pessoas me chamam de madrinha. Eu ficava curiosa, aí depois que eu entendi todo o contexto, fez todo sentido. Agora você não escapa da pergunta, não. O que a Ana madrinha falaria para a Ana, que recém entrando na Tudo de Cão? Aproveite as oportunidades. Vai vendo. Fique de olho, porque assim, eu acho que isso eu fui vendo. Eu sempre fui uma pessoa assim de não deixar passar oportunidades, né? Eu sempre tentei não dormir no ponto. E eu acho até que no momento que eu entrei na Tudo de Cão foi um momento muito especial, porque a Tudo de Cão era pequena. Então, eu tinha mais condição, assim, de realmente estar com o meu radar ligadinho em tudo, né? Então, assim, eu aproveitei muitas oportunidades na Tudo de Cão. Então, eu aprendi com a Sara a fazer avaliação de filhotes. Eu trabalhei por um tempo numa ONG que trabalha como Inata, né? Que é a terapia com carinho. Eu tive a possibilidade de fazer a turma de cão e de assumir, né? No começo era eu e o Léo. Primeiro era só o Léo. E aí eu ia todo final de semana lá, ficava lá, botucando na aula dele, levava aluno meu. De grupo. Aula em grupo, isso. E aí todo sábado eu estava lá. E aí um belo dia o Léo falou, e aí, você não quer fazer também, né? Já que você está todo final de semana. É desses. Aí eu falei, quero, né? E aí, de fato, eu tive que me preparar, eu e a Sara, a gente sentou, a gente fez um roteiro, eu tive que realmente estudar para fazer uma aula estruturada. Aí trabalhei isso, estudei isso, não sei o quê, e aí eu assumi uma turma. Só que aí o Léo se mandou, falou, agora é tua, fica com a minha turma também. Aí ele me deu a turma dele de presente, e aí foi crescendo, aí agora eu tenho 3 turmas. Então, só não tem mais porque eu não aguento, minha voz não aguenta mais de 3 aulas seguidas, né? Que eu tenho que falar alto e tal. Mas então, assim, essa foi uma outra oportunidade que eu achei muito bacana. Então, assim, eu acho que eu diria realmente para todo mundo que entra, isso, a Tudo de Cão é assim, um infinito de possibilidades.
Basta você realmente ficar de olho, ficar atento, e tentar se identificar. Porque eu acho que não é uma coisa difícil, porque tudo tem muito a ver com o universo canino, né? Tudo que Tudo de Cão faz, mesmo até coisas relacionadas ao suporte, como era o meu caso, da madrinha, que é muito assim de lidar com pessoas. Né? Eu lido com o adestrador, eu não estou lidando com o aluno do adestrador, eu estou lidando com o adestrador. Às vezes o adestrador tem uma dificuldade e às vezes é uma coisa assim pessoal. Mesmo isso, eu acho que até isso, além de eu estar ajudando a essa pessoa ajudar uma família que tem um cão, eu também estou aprendendo pra caramba, porque na verdade eu aprendi muito mais a lidar com pessoas do que antes que eu lidava com pessoas, entendeu? Dentro da Tudo de Cão, eu acho que eu desenvolvi essa habilidade muito mais do que antes, que eu trabalhei 16 anos rodeada de gente. Né? É porque na Tudo de Cão a gente está o tempo inteiro em contextos diferentes, né? 45 minutos você muda de casa, muda a vibe da pessoa e tudo mais. Exato. Mesmo que você esteja com o mesmo adestrador, você vai em várias casas ao mesmo tempo, com cães com dificuldades diferentes, né, Ana? Exatamente. E você acaba também, assim, eu acho que os cães e o próprio, nossa metodologia, eu aplico essa metodologia comigo e com as pessoas que estão ao meu redor. Então, com a metodologia que a gente utiliza para adestrar, ela tem um fundamento muito legal, muito importante para você aprender a se relacionar com pessoas, inclusive. Hoje eu penso, né? Claramente se eu reforço ou não certos comportamentos das pessoas que me rodeiam. A gente fica muito assim, né? Exatamente. Por isso que eu falo, depois que eu aprendi isso e que eu fui colocando em prática em várias situações de tanto com treinamento, como com lidar com o aluno, como lidar com as pessoas da equipe e tal, eu fui falar, nossa, gente, essa metodologia funciona para tudo, não é só para mamíferos e, sei lá, aves, não. Não é só para, né, espécies que não humanas, é para humano também. Né? Então, eu acho que a Tudo de Cão, ela traz uma experiência muito além do adestramento. Isso é fato. Então, eu me vejo muito melhor hoje do que eu era há 10, 11 anos atrás, em termos de habilidades para se relacionar, sabe? De gosto por trabalhar. Isso é o ponto principal, né? Você gostar mesmo do que você está fazendo. É o que eu falei, eu gostava do que eu fazia, mas era aquela coisa maçante, ficar o dia inteiro sentado, não sei o que lá. E isso não é a minha natureza, definitivamente, né? A minha natureza é levantar a bunda da cadeira, fazer coisas, ir para lugares abertos, não ficar no computador o dia inteiro, falar com pessoas. Eu descobri que eu gosto muito de conversar com pessoas, sabe? Eu preciso dos meus momentos sozinha, mas eu também gosto muito de conversar. Então, tudo isso foi aparecendo na minha vida e eu falei, nossa, olha que eu gosto de fazer isso. Olha que legal. Nossa, como é bom. E aí, assim, eu falo que, por isso que eu falo, a minha vida anterior e a minha vida atual. Ana, você tinha falado também que nunca foi uma pessoa de deixar passar a oportunidade, né? Então, assim, de natureza você já é muito dinâmica, né? E querendo ou não, você tá há 10 anos, é uma década, não é pouco tempo, né? E ainda mais hoje, na estrutura da sociedade de hoje, estar, entre aspas, no mesmo lugar há 10 anos é algo raro. Qual o papel você acha que essa questão desses papéis diferentes que você ela coloca em prática do grupo, da madrinha, tem a ver com a longevidade sua dentro da Tudo de Cão? Que nunca, nunca, nunca é monótono. Nunca vira rotina. E eu acho que isso era o meu grande problema, porque eu trabalhei em várias editoras. Eu nunca fiquei 10 anos numa empresa só. Nunca. O máximo que eu fiquei foi 6 ou 7 anos. Então, assim, por quê? Porque aquela rotina, aquela coisa de todo dia para um lugar, sentar na mesma cadeira, olhar para as mesmas pessoas, aquilo chegava um dia, uma hora que ia começando a se tornar maçante para mim. E fazer sempre as mesmas coisas. Dentro da Tudo de Cão, tanto o próprio trabalho de adestramento, ele nunca é uma rotina. Porque, assim, cada cachorro é um cachorro, cada família é uma família, né? Então, você nunca vai pegar 2 alunos iguais. Jamais. Fora isso, você tá lá, bom, eu só dava aula em domicílio. Aí, de repente, apareceu o Turma de Cão, a aula em grupo. Legal. Aí, de repente, apareceu a possibilidade de fazer avaliação em cães.
para a função de coterapeuta. Legal. Aí, de repente, apareceu esse negócio da madrinha. Enfim, sempre teve mudanças. E a Tudo de Cão, ela é realmente vamos dizer assim, uma locomotiva com muito comboio e sempre em movimento. E é um entra e sai de coisas nessa locomotiva o tempo todo. Então, assim, não dá para você se sentir entediado, sentir monotonia, sentir rotina, entendeu? E eu acho que isso, eu acredito totalmente a isso, o fato de eu ainda estar com a Tudo de Cão, porque eu não consigo lidar com muita rotina. Eu fico um tempo, por isso que eu gosto também, acho que esse trabalho também é legal, porque você muda seu dia, não é todo dia que você vai para o mesmo lugar. E assim, a cada mês ou a cada 2, 3 meses, a sua agenda muda completamente. Tanto horários, como pessoas, né, alunos, treinamento, tudo. Então, assim, eu gosto de coisas novas com uma certa frequência, né? Eu enjoo de coisas muito prolongadas, muito monótonas. Então, eu acho que está totalmente relacionado a isso. Totalmente. Lógico que tem a ver com a realização pessoal de estar trabalhando com uma coisa que eu adoro. Mas eu acho que se fosse, vamos supor que a Tudo de Cão fosse uma empresa, daquelas que você tem que entrar numa hora e sair na outra, né? Todo dia igual, e que você toda vez está o tempo todo falando só com a mesma pessoa ou com o mesmo aluno, tal. Provavelmente eu ia cansar, né? E não tivesse oportunidades. Então, e eu descobri isso, Paty, depois que eu saí do trabalho administrativo. Porque até então eu não achava que era esse o meu problema. Eu achava que era empresa. Não é empresa, a empresa está lá, continua funcionando igual. O problema é que eu não aguento, né? Zero surpresas da empresa, né? Tipo, sempre foi a mesma coisa e continuará sendo. Exatamente. Aí eu falava, não, o problema não era a empresa, o problema era eu, que ficava querendo fazer alguma coisa diferente e não conseguia, né? Então, é isso que eu descobri depois. Aí eu falei, poxa, que legal, aqui sempre assim tem um tchan, vamos mudar agora. E ela tem a Tudo de Cão, assim, depois, como eu falei, depois de 2014, ela sofreu inúmeras transformações. Inúmeras. Assim, não tem nada a ver como era antes, com exceção à essência, né, principal, mas não tem nada a ver com como funcionava antes, a estrutura de antes, totalmente diferente. E sobre os alunos, Ana? Você até comentou um pouquinho agora sobre eles, inclusive dos diferentes formatos que você atende. Como que é essa questão assim de ir à casa das pessoas? O que isso trouxe de aprendizado para você? E dentro dessa sua experiência de 10 anos, qual é o maior legado que você acredita que o adestramento positivo deixa para as famílias? Essa experiência de ir à casa das pessoas é muito legal. Primeiro que, assim, é um desafio muito grande, na verdade, porque você está entrando na casa, a pessoa está abrindo a porta para uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? Você está entrando na casa de alguém que está acreditando uma confiança muito grande em você, porque ela vai contar a vida dela praticamente, que é lidar com o cão, a rotina da família, quem mora na casa, quem não mora, os horários, quem lida com o cão, quem não lida com o cão. Inevitavelmente você acaba entendendo algumas dinâmicas familiares, né? Então, assim, digamos assim, que é uma responsabilidade muito grande o papel que a gente tem quando a gente vai entrar na casa de um aluno. Porque você precisa ter muita noção você tem que ter muito bom senso, muita noção de até onde você pode ir, né? Então, respeito mesmo. Normalmente as pessoas elas vão te informando o que precisa, né? Conforme você vai perguntando, mas chega uma hora que você tem que parar, principalmente no início do relacionamento, né? Então, acho que assim, isso é uma coisa que acaba te ensinando muito, porque você tem que conhecer um pouco de linguagem corporal dos seres humanos para perceber a hora que você está indo além e você tem que parar, ou a hora que a pessoa está incomodada, está entediada, não está interessada, porque se isso estiver acontecendo, quer dizer que a sua aula não está boa, a sua conversa não está legal. Então, tudo isso é um combo que você vai tendo que se aprimorar, né, e se aprofundar
tanto como pela experiência que você vai adquirindo, como também através de procurar informações sobre isso. Você ler livros sobre isso, se tiver curso, fazer curso e tal. Porque todo mundo fala, quer dizer, todo mundo não, porque hoje muita gente já tem essa consciência de que, ai, que lindo, vou trabalhar, vou ser adestradora, porque eu não aguento mais falar com pessoa. Aí eu sempre falo assim, é o cachorro que paga a sua mensalidade, a aula? É o cachorro que te contrata? Não, você tem que falar com o dono do cão. Então, agora, mais do que nunca, você vai falar com pessoas, né? E aí que tá, é muito legal, é muito gostoso. Eu, assim, fiz muitas amizades, pessoas que, assim, que eu virei amiga, assim, de viajar junto, sabe? Através do adestramento. Então, são pessoas que começaram me contratando para um serviço, só que hoje eu sou amiga mesmo, amiga de conversar coisas do coração, coisas mais íntimas, de realmente viajar junto, de ir na casa tomar um cafezinho, né? Então, assim, você acaba se aproximando tanto que você precisa realmente ter uma noção muito boa e de onde você está entrando, de onde você está se envolvendo. Para você não se exceder, porque tem gente que chega uma hora que a pessoa põe uma barreira e dali você não passa. E tudo bem, né? A gente tem que respeitar, cada um é um. Teve muita gente que eu fui, fiz todo o treinamento do cão, acabei e acabou, o relacionamento acabou ali, né? Então, tem gente que é mais reservada. Então, isso é uma coisa que te dá muita experiência com relação a lidar com pessoas, né? Então, eu gosto muito, digamos que a modalidade que eu gosto muito mais presencial do que online, né? A online, beleza, a gente consigo fazer tal, mas a presencial eu acho que traz muito mais facilidade, sabe? Para transmitir aquilo, para entender a situação e tal. Mas online, é lógico, você consegue entender, consegue trabalhar, mas te dá um pouco mais de trabalho, né? No quesito investigação, tá? Agora, qual que era a outra pergunta que você fez? Ah, o legado. O legado, mas eu já relembro, só queria falar um pouquinho dessa questão da amizade que a gente às vezes constrói com alguns alunos, é igual você falou, não é todo mundo, a gente em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente não fica super amigo de todo mundo, acontece, são relações aí que vão se construindo ou que vão até o ponto só realmente ali do objetivo inicial, que era a educação do cão, né? Mas como é gostoso, e são surpresas bacanas, né? A questão do online, hoje quem entra na Tudo de Cão começa pela agenda online, né? Depois vai para o presencial, foi assim comigo. E eu tenho pessoas que eu tenho certeza que se eu viajar para Bahia, se eu viajar para o Rio de Janeiro, que eu tenho para onde ir, um lugar para a gente conversar, porque são pessoas que transcenderam a aula, né? E exato. Lógico, porque eu quero ver os cães, meus alunos, porque é uma das perdas do online, é isso, a gente quer pegar e não tem como, né? Você não tem um contato físico, né? É verdade. Ainda mais quando você vê todo, desde pequenininho, aí vai crescendo, de uma semana para outra, independente de ser casa ou de ser online, às vezes a gente fala, nossa, mas tomou fermento, né? Porque tá muito grande. Mas ao vivo ainda você aperta e tudo mais, mas faz um pouquinho de falta no online. Agora, voltando para a pergunta, isso, né? A questão do legado. O que você acredita que é o maior legado que o adestramento positivo deixa para as famílias? Eu acho que, assim, a partir do momento... de novo, tem famílias e famílias, né? Tem pessoas que se envolvem mais, que curtem, que realmente se esforçam para entender todo o processo, para entender a metodologia e para aplicar. E eu já vi muita gente que fala que, assim, nossa, eu acho que isso funciona tão bem que eu vou usar com meus filhos. E tem tudo a ver, né? Na verdade, esse tipo de... essa metodologia, esse fundamento funciona muito bem. Então, eu acho que o grande legado, quando você entra numa família e consegue envolver eles no adestramento, eles conseguem realmente colocar aquilo em prática com o cão, e vem o resultado, eu acho que eles conseguem, principalmente a pessoa que está mais envolvida no adestramento, né? Normalmente não é a família inteira que se envolve, normalmente tem uma pessoa que se envolve mais. Mas essa pessoa consegue passar tudo isso para o resto da família e, além disso, ainda aplicar de outras maneiras, né? Então, eu acho que esse é o grande lance, esse é o grande legado do adestramento, do adestramento positivo, de você realmente ter uma base teórica muito boa,
para você explicar para a pessoa com clareza o por que você está fazendo aquilo, por que o cão precisa aprender tal coisa e a forma como ele tem que aprender. Então, acho que o legado é bem nesse sentido, sabe? É generalizar a metodologia, assim como a gente faz, né? Que pra gente fica mais fácil que a gente tá o dia inteiro nisso, né? Mas realmente tem tutor que é super envolvido e acaba aderindo, internalizando isso para a vida dele também. Ana, eu queria agradecer demais a entrevista. Esse espaço agora é seu. Você fala o que você quiser. Se tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de ter dito, fica super à vontade. Mas muito obrigada por ter aceito o convite. E tá aqui, a gente tá gravando de sabadão, pós-feriado, pós-aula em grupo. 3, né? Não é só uma, são várias turmas. Então eu queria agradecer demais. Imagina. Eu acho que assim, eu fiquei bem feliz mesmo, Paty, foi para mim meio surpresa, você não falou muita coisa que você queria de mim, tanto que eu te perguntar, né? Pois é, eu imaginei, depois eu saquei. Mas assim, foi surpresa, fiquei bem contente com isso, fiquei bem lisonjeada, como eu disse. Eu acho que eu ganho presentes da Tudo de Cão todos os dias, sabe? Eu já tive muitas surpresas. A Tudo de Cão, para mim, é uma família. Acho que a Tudo de Cão ela tem essa coisa de valorizar muito, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que isso é importante. Eu acho que todo mundo precisa, a gente precisa de reforços positivos ao longo da nossa vida, justamente para você saber, primeiro de tudo, que o caminho que você está seguindo é o melhor que você poderia escolher, que você está crescendo, que você está acertando, fazendo boas opções, e que isso, de fato, traz uma satisfação pessoal. Então, acho que tudo isso a gente pode encontrar, né, trabalhando dessa forma, trabalhando na Tudo de Cão. Gente, para você que está assistindo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro, que eu espero que seja de muitos ainda que virão. Se tem alguma pergunta que ficou na sua cabeça, como essa é gravado e aí não dá para a gente fazer agora, a Ana tá o arroba dela do Instagram. Manda para ela, ou até mesmo manda para mim, eu pergunto para a Ana, gravo, eu posto no meu Instagram nos stories, mas não fica na dúvida, tá joia? A gente se vê dia a dia no Instagram e no próximo Tudo de Cão Conversa. Obrigada demais, até a próxima. Valeu, gente. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.